O programa CCBB Educativo é desenvolvido pelo JACA, Centro de Arte e Tecnologia, no Centro Cultural Banco do Brasil, em Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. E desde o início da pandemia, realiza um programa híbrido com grande parte das ações online. O programa tem o apoio do Banco do Brasil e patrocínio da BBDTVM. Sou Pompeia Tavares, sou coordenadora pedagógica do CCBB Educativo no Rio de Janeiro. Queria desejar uma ótima tarde para todos nesse encontro. Chegando ao que nos interessa de hoje, né, esse encontro é o Transversalidades, que é um curso para professores e educadores, com módulos independentes, abordando temas da educação e da arte, conectando questões presentes nas exposições, as urgências e reflexões cotidianas, né? Hoje a gente vai... o tema de hoje é imaginar uma escola. Façamos novas perguntas para podermos dar novas respostas, né? Quem traz esse tema para nós é o Fábio Tremonti. Ele é artista e curador, bacharel, mestre e doutorando em artes visuais na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Escolheu a arte pela possibilidade de não precisar se tornar um especialista. Cozinheiro de manhã, antropólogo de tarde, DJ de noite e assim por diante. Percorre trajetos atravessados pela culinária, a antropologia, a pedagogia e termina sempre na pista de dança. Busca nos encontros pensar em possibilidades intertrans, pós e interdisciplinares. E também nos vários mundos que habitam esse mundo e nas relações entre plantas, animais e outros que não humanos. Então, para imaginar uma escola, o convite as escolas já ensaiam suas reaberturas, muitas já recebem parcialmente seus alunos após um longo período fechadas pela pandemia de Covid-19. Tenho muitas dúvidas sobre as perspectivas futuras da escola. Como faremos com o aprendizado de estudar à distância que adquirimos nesse período? Como voltaremos a aprender com o corpo além da tela? Como fazer junto outra vez? Como reconstruir um mundo de possibilidades sem abandonar o que já sabemos e ainda descobrir o que não sabemos? Esse encontro denominado Imaginar uma Escola, em poucas palavras, façamos novas perguntas para podermos dar novas respostas, nos convida a fazer uma reflexão, um exercício de imaginação sobre as perspectivas possíveis para a escola em uma era de pandemia. Então, queria convidar para a fala o nosso convidado, Fábio Tremonti, agradecer a sua presença, Fábio, o aceite, né, do nosso convite, e queria desejar a todos um ótimo encontro, uma ótima conversa. Esse tema é muito oportuno para tudo que a gente tem enfrentado aí. Obrigada. Oi, Pompeia, obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Eu gostaria, se possível, para quem se sentir à vontade, pudesse deixar suas câmeras abertas, porque eu só vejo um monte de nome aqui, e os nomes às vezes podem me lembrar outras pessoas que não quem está por trás deles aqui, porque Daniel, Rodrigo, Bruna, Marina, conheço um monte. Então, se a gente puder, pelo menos, ter a chance de se olhar um pouco, porque eu acho que, claro, agora a gente está voltando um pouco mais a se encontrar, podendo estar perto das pessoas, mas depois de um ano e meio quase um ano e meio sem ver as pessoas, e a gente foi se acostumando, né, a essa coisa da câmera fechada também nesses encontros virtuais. Quer dizer, eu não me acostumei nunca, então sempre que eu posso eu peço para quem se sentir à vontade de poder aparecer um pouquinho. Bom, quando a Pompeia estava lendo a sinopse do encontro, eu fiquei pensando que ele parece um tanto pessimista, né? Na verdade, não só parece, acho que ele é também. Eu fico pensando que talvez durante muito tempo eu achei que eu era um tanto otimista, mas nos últimos tempos eu acho que, sei lá, devido à configuração do mundo e como a gente, como humano, vem se comportando, parece que o otimismo não cabe muito. Apesar de que imaginar sempre pode parecer que a gente está pensando
num novo mundo, num outro mundo. E, claro, acho que a gente pode pensar outro mundo a partir da imaginação, mas esse mundo não quer dizer que seja exatamente bom. Ele pode ser um tanto diferente desse, mas eu não sei o quão bom ele pode ser, né? Pensando que, eu não sei, que, pelo que eu tenho entendido, a gente vai entrar numa era de pandemias agora, que não é só Covid-19, é só o nosso começo, por conta mesmo de uma ação de parte, né? Eu digo parte porque também não é todo ser humano que tem essa ação predatória sobre o planeta, mas parte dos humanos tem essa ação. E é engraçado que ontem eu estava assistindo uma conversa com uma autora, uma pesquisadora, uma bióloga, que escreveu um livro que se chama Cartas ao Morcego, que trata exatamente de pensar o morcego como um agente, um possível agente transmissor, ou um agente inicial da transmissão da Covid-19, mas eu não li o livro, tá? Só pela fala da autora, mas ela falava de uma forma ou outra, a partir do momento que a gente é vacinado, a gente entra num devir morcego. E como a gente pode compor esse mundo com esse morcego que tem esse vírus e que vive com ele? Achei muito, muito curioso, porque eu lembro que no começo da pandemia era muito comum, principalmente na China, as pessoas começarem a matar os morcegos. Assim, sempre que tem algum vírus proveniente de um animal, a primeira coisa a se fazer é tentar exterminar esse animal, como se esse animal fosse a fonte do problema, né? E não só um meio pelo qual o problema chegou até a gente. Bom, eu já sei totalmente do que eu tinha escrito aqui para falar, mas acho que também dá para ir nesse fluxo. E bom, eu pensei em imaginar, e principalmente imaginar uma escola, porque eu acho que foi um setor da sociedade bravamente influenciado pela Covid, né? Claro, no primeiro momento a gente tem um fechamento quase total das coisas, né? Tirando os serviços essenciais, ou que se escolheu ser serviço essencial, né? De supermercado até construção civil, que também é uma loucura, né? Entender quem decide o que é um serviço essencial. E as escolas não eram serviços essenciais e nunca foram, né? A gente sabe que até hoje muitas escolas públicas ainda estão funcionando de uma maneira muito muito precária, muitas não voltaram totalmente, e que a escola pública, para muitos estudantes dessa escola, é super essencial, porque é um lugar de alimentação, um lugar de convivência, um lugar em que está na escola enquanto o pai e mãe estão trabalhando. Então, isso acho que é uma questão a pensar assim, como a escola é vista dentro de uma sociedade capitalista de consumo e de produção, né? A escola é vista como um lugar muito pouco, quer dizer, nesse período, né, eu percebi que a escola é vista como um lugar muito pouco produtivo, que é bom por um lado, mas por outro lado parece que está completamente fora dessa cadeia de produção que uma sociedade capitalista impõe. E, bom, e é isso, a escola fica fechada, as escolas ficam fechadas por quase um ano, depois com voltas assim, as crianças indo poucas vezes, até agora, pelo menos as escolas privadas, com uma volta quase total. E as escolas públicas, e aí também é isso, né? Uma outra coisa uma coisa que a gente já sabia, mas que ficou completamente escancarada, é o abismo que existe entre estudantes de escola pública e estudantes de escolas privadas, né? Existe sim também uma escolha por quem vai ter mais espaço na sociedade e quem vai ter menos espaço. E aí, bom, no começo da pandemia eu tenho duas filhas em idade escolar, e de repente a nossa casa se tornou um espaço para tudo, né? Era um espaço de aula das duas, um espaço das minhas aulas também como aluno, porque eu comecei um doutorado junto com a pandemia,
Um espaço, para mim, como professor, era um espaço de lazer, era um espaço, virou um espaço de tudo, né? E aí eu ficava pensando como... Claro, a casa também é um lugar de aprender, mas de repente a casa se tornou um único lugar de aprender. E como organizar isso a partir do momento em que, inesperadamente, todo mundo se viu fechado dentro de casa, né? Todo mundo parcialmente, tá, gente? Sempre que eu falar todo mundo, vocês entendem que a gente está falando de todo mundo que pode ficar dentro de casa, porque a gente sabe que uma grande parcela da população não pôde ficar em casa, ou não pôde ficar em casa todos os membros da família, então tiveram que criar outras situações. Mas eu estou aqui tentando falar de uma parte que se viu dentro de casa e que também não tinha outra escolha ou outra possibilidade, né? Na verdade, eu fiquei dentro de casa porque, por exemplo, meus trabalhos foram todos cancelados. Quem trabalha... Bom, a gente que trabalha com arte, cultura, educação, a gente sabe como foi de repente, desaparecer tudo. Parece que foi uma mágica. Bom, e eu tenho um projeto, que é uma escola, que é a Escola da Floresta, que é o objeto de estudo do meu doutorado. Então, eu também me vi, de repente, assim, com tudo arrancado de mim, porque o meu projeto de doutorado não podia acontecer, porque a gente não podia se encontrar, e eu não tenho pretensões de falar só do que passou, e nesse período tenho muito menos pretensão de falar só do que aconteceu online. Porque, claro, é possível, muita coisa aconteceu, acho que eu descobri, eu e todo mundo, descobrimos formas de trabalhar, formas de fazer coisas nesse formato que a gente não estava acostumado, mas não me interessa falar só desse tipo de encontro, porque por mais que os assuntos e conteúdos se modifiquem, o formato ele é muito parecido, né? E aí também não deixa de ser parecido também muito com o formato da maioria das salas de aula. E acho que é bom também a gente pensar nisso, né? Como esse formato de retangulinhos aqui enfileirados, um do lado do outro, parece muito com as carteiras dentro de uma sala de aula, e como é entediante a gente ficar olhando para essa tela que é pouco fixa, que a gente só se enxerga num retrato assim quase 3x4, né? E que se a gente não ficar pensando em possibilidades, vira uma coisa muito, para mim, muito tediosa, assim, de ficar nessa figura nessa tela chapada, sabe? Bom, mas não teve jeito, eu acabei... A Escola da Floresta, que é esse projeto que eu tenho, que é uma escola nômade, que o programa dela está todo calcado em encontros, e eu me vi sem saber por onde seguir com a escola. É uma escola livre, não é uma escola de arte, mas é uma escola que também pode ser uma escola de arte. Ela é uma escola que se propõe a pensar práticas comunitárias de aprender e de ensinar, e aí a gente pode pensar em muitas coisas a partir dela. Mas, realmente, quando a pandemia começou, eu falei, opa, não sei o que fazer com a escola agora, porque todas as escolas pararam. Não me interessava trazer as atividades dela para um formato online, apesar de ter criado outras ações e outras proposições online. E eu coloquei a Escola da Floresta em greve. Então, deixei ela em greve. Ela está ensaiando agora uma possível saída da greve, mas ainda também não tem nada definido. Bom, mas eu me pus a pensar muito sobre o que são os nossos espaços de aprender, né? A escola, ela preenche grande parte do tempo da nossa vida. Primeiro, quando a gente faz parte dela como estudante. Se a gente entra na escola a partir do primeiro ano, com 7 anos, e sai no terceiro, vamos colocar uma média. Eu fiquei mais tempo na escola, tá, gente? O skate me fez querer outras coisas, então precisei refazer alguns anos algumas vezes, mas então, ou eu gostava muito da escola, né? Mas a gente fica pelo menos 10 anos na escola.
Depois, quem vai fazer a universidade, mais uns 4, 5. E aí é isso. Você pode sair da universidade, se tornar professor, continua vivendo uma vida muito pautada pela escola. Porque a escola, ela pauta a hora que a gente acorda, a hora que a gente come, ela pauta os dias em que a gente pode descansar. É como um pouco como o trabalho também, né? Mas a escola, ela está mais presente ainda, porque numa família que tem 2 adultos e 2 crianças, os 2 adultos trabalham, assim, não vamos como exemplo, 2 adultos trabalhando, 2 crianças estudando. Sendo que esses adultos podem também estar estudando. Ainda que eles não estudem, se esses adultos querem fazer um programa com os filhos, provavelmente vai ser no final de semana, em feriado, e se querem fazer uma viagem, provavelmente vai ser quando a escola estiver de férias. Então, a escola, ela vai pautando muito do nosso dia a dia, do nosso tempo, ao longo dos anos. E quando as escolas pararam, eu me vi muito mais pautado pelas escolas com as minhas filhas em casa. A minha filha mais velha já tem 17 anos, então já sabia se virar com o computador, essas coisas, estava muito mais fácil. A mais nova tinha 8 na época. Nunca tinha aberto um PDF, por exemplo. E, de repente, ela tinha que abrir um PDF para fazer uma lição de casa. Nunca tinha usado um programa de videochamada, sabe? Usava o YouTube para uma coisa ou outra, mas não era uma grande usuária. Então, num primeiro momento, eu me vi ali não como um professor, porque eu não estava também ensinando ela em casa, mas eu estava dedicando parte do meu tempo a mediar essa relação entre escola e uma aluna que estava em casa sem a possibilidade de poder recorrer, quer dizer, podia recorrer à professora, mas tinham mais 20 crianças na mesma situação. Era difícil recorrer a um colega, porque isso também acontece na escola. Às vezes a gente sussurra para o colega do lado, pega o caderno para copiar a matéria, pergunta o que a professora está falando. Então, tem essas possibilidades. Quando a escola vira o que eu chamei de escola-tela, essas possibilidades elas desaparecem, né? Elas se tornam... Bom, de novo, elas se tornam muito chapadas. Essas relações, elas deixam de serem possíveis. Aí eu acho também que é um outro perigo, né? Apesar da gente se tornar um tanto obediente, porque, imagina, professoras e professores tinham o controle do microfone. Então, já não tinha mais aquela polifonia da sala de aula. Porque se as crianças começam a falar ao mesmo tempo, professoras e professores podem ir lá e desligar o microfone de todo mundo. Claro, é um recurso, é uma possibilidade, mas é um tanto assustador a gente pensar nisso, né? Que tipo de controle é esse? Assim como, por mais que seja necessário, e eu não estou aqui, não me entendam mal, mas assim, as escolas voltam com uma série de normas rigorosas para as escolas poderem voltar. Entendo que isso é pela segurança da coletividade, mas imagina, a gente chega na escola, lava a mão, passa álcool gel, tem que estar com a máscara, depois de 2 horas troca a máscara. Então, se cria um monte de novas regras, e o meu medo é que a gente se torne comportado e obediente demais. Não apenas por essas regras da escola, mas só para entender como o controle vai surgindo de uma maneira que, às vezes, a gente não percebe. Eu estava hoje, mais cedo, lendo algumas matérias sobre o Carnaval 2022. O Carnaval muito me interessa, porque eu tenho um bloco também. Então, bom, é isso. Eu vivo o Carnaval. Esse ano não. E a possibilidade ou impossibilidade de um próximo Carnaval. As 2 matérias que eu li falavam principalmente do Carnaval das escolas de samba, da possibilidade do Carnaval das escolas de samba acontecer por conta da possibilidade de um controle de vacinação nas entradas dos sambódromos ou coisa assim. Ao mesmo tempo, eu fico com um sentimento dúbio sobre esse passaporte da vacina, porque, tudo bem, entendo que é uma forma da gente assegurar que só pessoas vacinadas e imunes estejam entrando naquele ambiente. Ao mesmo tempo, é um controle enorme sobre as pessoas e sobre os corpos, porque o Carnaval, nessas matérias, se falava
que provavelmente carnaval de rua vai ser mais difícil de acontecer, porque não dá para ter esse controle. Bom, e rua, carnaval, tem a característica principalmente do descontrole. Tudo isso é uma reflexão, tá, gente? Não me tome como negacionista aqui, mas ao mesmo tempo que eu entendo muito a importância da vacina, entendo que a vacina ela sim, parte de uma ação coletiva. Essas ferramentas de controle que vão surgindo nas escolas, nas instituições, eu acho que elas são situações para a gente realmente se preocupar. Por exemplo, por que as escolas e as universidades começaram a gravar as suas aulas? As aulas nunca foram gravadas enquanto elas aconteciam dentro da sala de aula. De repente, as escolas pedem para que professoras e professores gravem as suas aulas. E, bom, aí a gente pode ir para situações de professoras e professores terem que ter um maior cuidado, um maior controle do que estão falando, porque pais e mães estão ouvindo as aulas dos seus filhos e suas filhas. E isso gerava uma situação complicada para muitas professoras e professores, porque os pais começavam a discordar de coisas que professoras e professores estavam falando. E, às vezes, ouviam um trecho, não é que estavam acompanhando a aula inteira, ou ainda que estivessem, né? Tem uma liberdade no pensamento que professoras e professores têm, que as famílias e a própria escola começam a cercear. E eu não sei como essa retomada, essa volta, eu não gosto dessas palavras, porque eu espero que a gente não esteja voltando para nada, mas seguindo de outra maneira, como essas coisas vão surgindo e vão fazendo parte, e sem a gente perceber, de repente, a gente está sendo vigiado por todos os lados. Bom, e aí, eu também não tenho... Já fui professor de escola por 10 anos, trabalhei em muitas instituições culturais, fazendo projetos educativos, mas já tem alguns anos que eu não dou aula, e durante a pandemia eu criei muitas proposições independentes. E, bom, parte da minha prática como artista, curador, educador, é juntar gente para fazer junto. Na verdade, essa é uma prática muito importante. Juntar gente ainda era possível porque tinha esse formato aqui, que a gente pode estar junto com as pessoas. Mas eu fiquei pensando por muito tempo assim, como fazer junto à distância? Que tipo de atividade prática um grupo de pessoas reunidas remotamente podia fazer junto? E aí isso surgiu a primeira vez... Não, surgiu um pouco antes. Eu tenho um grupo, que é um grupo que começou presencial, que é um grupo de acompanhamento de pesquisa, acompanhamento de prática. São dois, na verdade, um acontece de terça e um de quarta-feira. O de quarta-feira é um grupo que começou presencial, mas depois do primeiro encontro, logo, ele teve que se tornar online. Se chama Práticas Compartidas, que é isso. As pessoas trazem seus projetos, trazem suas pesquisas, suas investigações, mas não num processo de colocar na roda e coletivamente a gente ir desdobrando esses processos individuais e também criando processos coletivos a partir dos encontros dos processos de cada um. A gente pode falar, a gente pode compartilhar a tela, a gente pode gravar áudio, tem algumas formas de se compartilhar isso. Mas eu queria fazer alguma coisa que fosse mais prático e que pudesse ser feito junto ao mesmo tempo. E aí eu, na verdade, não sabia muito bem e fui tentando elaborar e fui, a partir de estar junto com as pessoas, fui seguindo e pensando nesses formatos. E aí surgiu uma oportunidade de dar uma
toda essa apresentação para chegar onde a gente vai, o lugar que a gente vai chegar hoje, tá? Que é imaginar uma escola. Surgiu a possibilidade de... Não, na verdade, não é que surgiu. Eu retomei um texto que eu tinha escrito em 2017 que se falava da necessidade de fazer perguntas. Mas foi um texto que eu escrevi em 2017 por conta da Trienal, da Frestas, a Trienal de Arte de Sorocaba, que eu fiz a curadoria educativa. E depois disso, não voltei mais para esse texto. Até que no momento, no ano passado, eu comecei... e esse texto falava, o título dele era Pedagogia Canibal ou Aprender a Resistir como Aprender a Perguntar. E aí eu me prendi nessa parte de aprender a perguntar. E aí foi quando surgiu uma proposta que eu fiz com o MAN de São Paulo, que era um laboratório de perguntas para o novo tempo. Então, desde então, eu tenho pensado a imaginação muito aliada ao fazer perguntas. Mas a fazer perguntas que sejam possíveis de ser respondidas, sabe? Porque a ideia não é ficar com as perguntas... Claro, a gente pode viajar, pode ir muito longe das perguntas, mas... E aí também, né, eu cheguei num outro lugar posteriormente, que fazer novas perguntas para obtermos novas respostas. Então, já que a gente precisa ter outras respostas, a gente precisa pensar, comecei a pensar que a gente precisava pensar em perguntas que pudessem ser respondidas. Não necessariamente ali na hora. Não necessariamente pelas pessoas que fizeram essas perguntas. E parte dessa reflexão sobre perguntas veio de um texto, eu não sei, vocês devem ter lido isso, foi um texto que o Bruno Latour, um teórico, filósofo, cientista francês, escreve bem no começo da pandemia, em 2020, que é um texto que ele faz uma reflexão sobre as atividades que foram paralisadas por conta da pandemia. Ele fala nesse texto que o capitalismo estava tão voraz que a gente não via a possibilidade de alguma coisa parar mundialmente muitas das atividades. E um vírus que é transmitido pela saliva, foi possível de fazer o mundo parar, o mundo da produtividade parar. E aí, o mais importante desse texto, eu acho que esse texto ele é muito importante ainda, apesar de que eu acho que ele foi muito otimista, porque ele fazia uma proposta no final da gente, uma proposta de 6 perguntas, da gente repensar as atividades que foram paralisadas, quais essas atividades deveriam voltar, quais deveriam ser extintas, quais poderiam ser, as que seriam extintas, quais poderiam ser substituídas. Eu acho que era um exercício de imaginação dele também. Ele estava tentando pensar um outro mundo a partir dessa situação nova que a gente vivia. Mas me acendeu um novo pensamento, que é esse de que as perguntas realmente elas podem servir para a gente ir para algum lugar, né? Porque aí também eu acho que a pergunta ela está tanto ligada à imaginação quanto à curiosidade. E aí eu lembro até do Paulo Freire na Pedagogia da Autonomia, em que a palavra curiosidade, curioso, curiosa aparece quase 100 vezes durante todo o texto. Bom, e a autonomia também está ligada à curiosidade, muito bom, é muito importante, né? Então é um processo de curiosidade, de imaginação, de fazer perguntas, de questionar, para também ganhar uma certa autonomia. Bom, tudo isso para a gente pensar o que pode ser uma escola em tempos pandêmicos ou uma escola em tempos
quase pós-pandêmico, uma escola em tempos de suspensão. Eu não sei muito bem como nomear essa escola, nem esse tempo que a gente vive. Mas eu também penso que a imaginação, mais do que um momento só de reflexão, quer dizer, acho que não foi muito bem colocado, que a imaginação, ela é um momento de reflexão prática e, como a gente está em grupo, coletiva. Então, eu queria que, para a gente seguir nessa conversa, eu queria fazer um convite a vocês. Que a gente se dedicasse agora um tempo a criar uma lista de perguntas, de novas perguntas, ou de velhas perguntas que podem ter se tornado novas agora nesse período, para a gente poder junto imaginar uma escola. E aí eu criei um pad que eu vou compartilhar aqui no chat com vocês. E aí a ideia é que a gente passe um tempo agora ali criando, claro, cada um escrevendo as suas perguntas, mas num documento coletivo, para depois a gente, se não exatamente tentar responder essas perguntas, mas tentar conversar sobre as perguntas que surgiram ali, sobre o que pode ser imaginar uma escola, o que é imaginar uma escola, que escola a gente gostaria de imaginar para esse momento. Certo? Alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa também disso tudo que a gente que eu já falei um pouco? A gente tem esse espaço, assim. Tem uma coisa que eu tenho feito, às vezes, não vou fazer isso agora não, mas que é bem legal também de fazer, que é pedir para todo mundo deixar os microfones abertos. E além das câmeras. Então a gente vai também, porque eu acho importante, assim, a gente nunca tem um ambiente silencioso como a gente tem aqui nos encontros online, né? Então, às vezes a gente ouve uma outra coisa que não está aqui sendo falado e essa coisa chama a nossa atenção. Se a gente está pessoalmente, não é incomum a gente olhar para uma outra coisa, de repente essa coisa lembrar uma outra coisa e a gente trazer isso que estava fora para dentro da conversa. Nesses encontros, assim, essas coisas escapam. A gente só fica aqui atento ao que está sendo falado por uma pessoa. Então, talvez, acho que essa possibilidade dos microfones abertos, ela é uma boa, mas acho que agora, como a gente vai escrever, a gente não precisa fazer isso. Mas sintam-se, teoricamente, com microfones abertos, e quem quiser falar alguma coisa a qualquer momento, mesmo enquanto a gente estiver agora nesse momento de produção das perguntas, eu acho que a gente pode também estar conversando ao mesmo tempo, sem precisar ter muito rígido e separado cada momento. Ei, Fábio, beleza? Oi, Rafael. Então são perguntas, né? O formato é perguntas. Isso. Essa elucubração vai ser em formato de perguntas. Formato de perguntas. Que aí depois a gente pode tentar responder aqui numa conversa mais coletiva também. Mas acho que era legal a gente... Mas o intuito é chegar nessa escola, que é uma escola ideal? Não. Não, acho que ideal não. É imaginar o que pode ser uma escola a partir desse momento de pandemia, a partir desse momento em que as escolas ficaram fechadas, a partir desse momento em que a gente teve uma vivência muito de casa, a partir desse momento em que as escolas públicas foram mais precarizadas ainda em seus estudantes. Não sei, por aí, assim. E a partir também das experiências de cada um, que vocês têm com escola, com educação, que tiveram durante esse momento de pandemia. Eu posso colocar uma ou outra pergunta minha ali, mas só para a gente também... Não vou colocar uma lista completa, só para a gente ter uma ideia. Menino, mas esse negócio aqui, ó, todo mundo conversando, minhas perguntas não sei onde que tá, aí desce para baixo, só para cima, as palavras. Eu acho que a configuração... É Flaviana, eu tô sem câmera porque meu computador não tem câmera. Tô vendo você aqui.
Tá, mas tem uma coisa, cada pessoa tem uma cor, viu, Flaviana? Ah, tem uma pessoa que está colorindo tudo, então. Aí vai separando. Eu acho que a gente está construindo um novo manifesto dadaísta. É tipo isso. Porque tá bem louco. Agora que eu me dei conta que eu fiquei com o microfone ligado, e eu estava pensando no que você tinha falado sobre da gente compartilhar esse barulho comum, né? Das coisas que existem, que a gente está, mas que nesse lugar virtual assim a gente vive uma grande Babel, né? Não sei se ficou vazando aqui o som eu tô com meu filho pequeno aqui de 3 anos, a mãe saiu para levar a outra pro fonoaudiólogo, e aí fica tentando criar essas estratégias, assim, né? Então, você liga um YouTube, tá o Lucas Neto aqui rolando, com o menino aqui rolando na cama também, aquela confusão. Mas eu fiquei imaginando isso, que dentro desse universo virtual, se todos nós abrimos os microfones, então tem uma grande polifonia, porque a gente não está num espaço comum, né? Assim, estamos todos em múltiplos... Há uma potencialização desse lugar, né? Assim, dessa confusão, eu acho, que é enorme, né? Você tem uma criança falando, o YouTube eu não estava ouvindo, eu estava ouvindo o seu filho falando. E eu tenho uma britadeira, que eu não sei se dá para ouvir. E hoje a gente teve sorte. Segunda-feira começou uma reforma no apartamento de baixo. E hoje, por algum motivo, os caras não vieram. Porque senão seria impossível. Eu tinha até imaginado ir para outro lugar fazer esse encontro. Mas não. E aí também tem isso, não é tudo que os microfones pegam, né? Eles também são seletivos. Então, o barulho que está ali na rua, que eu estou ouvindo aqui de uma britadeira, ele não está pegando. Então, também é muito o som do ambiente em que a gente está. Né? Um cachorro muito próximo, uma música. E acho que é legal essa construção também, né? Assim, porque a gente viu aqui que tem várias pessoas em lugares diferentes no Brasil, né? Em ambientes diferentes. Tem gente que está em casa, tem gente que pode estar no trabalho. Tinha alguém que estava até de máscara, que eu vi aqui, não sei se estava no espaço público. Então, a gente também já está num outro entorno. Só que quando a gente entra nesse universo, parece que a gente esquece o resto. E que é impossível, né? Porque você está de olho aí no seu filho, que é pequeno, você não pode esquecer. Então, bom, quantas vezes também chega encomenda, toca uma campainha. Bom, que é tipo o telefone tocar quando você tá no cinema ou está numa aula, né? Só que a gente se constrange o tempo inteiro com esses outros sons que atravessam. E talvez seja pensar assim, em vez de se constranger, em vez de tentar eliminar esses sons, como é que a gente também compõe com esses sons e com esses outros acontecimentos que chegam. Até isso causa, assim, como se fosse uma... Porque o lugar do trabalho, né, o espaço que a gente sai para trabalhar muitas vezes, ele já traz uma cisão, muitas vezes, da nossa vida, né? Então, assim, a gente deixa as crianças num outro lugar, deixa os problemas no outro lugar, deixa tudo no outro lugar e está ali concentrado no trabalho, assim. Esse momento da pandemia traz para a gente talvez um alerta mesmo, né, de que a gente é único, assim, a gente vive tudo ao mesmo tempo e não dá para a gente ficar fingindo que coisas não estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Não dá para a gente fechar uma porta, entrar no elevador, fechar uma porta de onde quer que seja e esquecer do mundo, assim. Sim, na pandemia a gente era tudo ao mesmo tempo, né? A gente era professora, era pai, mãe, professora, cozinheira, a gente estava no ambiente doméstico e dando conta de fazer as atividades profissionais e também as atividades do ambiente doméstico, né? E chegou um momento que é impossível de separar isso. Como é que agora... Isso é uma pergunta assim, também, que eu faço para todas as instâncias da vida. Como é que agora a gente vai voltar a ser só o professor na escola, só,
sei lá, a advogada no escritório, e voltar para casa e aí vira mãe, vira pai, vira filha, vira então na sua casa sozinho. E eu não sei, tanto é que não foi incomum as pessoas arrumarem animais e plantas para companhia durante a pandemia, né? O que teve de gente arrumando cachorro, gato para conviver, e não só pessoas que moravam sozinhas, pessoas também que tinham famílias, moravam com outras pessoas, precisavam de mais movimento, né? Como é que a gente agora esquece tudo isso? Como a gente esquece o que a gente aprendeu nesse momento, como a gente fez nesse momento e, bom, agora pronto, agora a gente volta para a vida que era pós-pandemia, pré-pandemia. Será? Isso que me aflige muito quando a gente quando fala em retorno, em volta, em retomada das atividades. Putz, tomara que não quero voltar para aquele mundo pré-pandemia. Prefiro viver um mundo agora que eu não sei muito bem o que é, e arruinado do jeito que está também, né? Porque tem isso, a gente está num mundo que foi completamente arruinado, algumas situações mais do que outras, alguns países mais do que outros, mas a gente está vivendo essa ruína, né? Bom, a pandemia já é fruto dessa ruína, de uma destruição ambiental voraz e que não tem retorno. Como a gente vai compor com o vírus agora? Como é que a gente vai compor com um clima mais quente? Como é que a gente vai compor com crianças que passaram 1 ano e meio em casa e voltaram completamente afetadas por situações diversas para a escola? Aumentou muito, por exemplo, o número de crianças com puberdade precoce por conta de falta de atividade física. Estavam em casa, da cama para a cadeira, da cadeira para a cama, sem espaço para correr, para brincar, sem interação. Como a gente vai lidar com isso agora? As crianças crescendo antes do previsto, as crianças com 8, 9 anos voltando para a escola com os hormônios à flor da pele. E ainda com a rigidez que necessita o momento, de não tocar, não ficar perto. A gente tem muita coisa para fazer. Posso dialogar com a tua fala, Fábio? Claro. Zoraia é meu nome, falo de Fortaleza. Eu fico pensando nessa questão das ações, né? Eu acho que cada um de nós, de diversas formas, se inquieta com relação ao que fazer, e eu me inquieto com a necessidade de observar, de não fazer, sabe? De entender como os movimentos, porque eu acho que a gente tem também um lugar de poder muito estabelecido nessa perspectiva da educação, do professor, ou, enfim, do mediador, seja como for que a gente resolva chamar, esse é um lugar de poder. E eu não vejo muito, pelo menos na minha perspectiva de atuação profissional, não vejo muito espaço para observação, sabe? Eu não vejo muito espaço para esses sujeitos mediadores, educadores, professores se despirem desse lugar de poder e observar. É impossível que a gente, por mais que façamos perguntas interessantes, sabe? Eu acho que é impossível resposta sem observação, sem deixar esse movimento, sem flanar, sabe? Eu penso muito na perspectiva antropológica da deriva e do flanar. Será que a gente vai conseguir flanar? Será que a gente vai conseguir observar? Ou a gente vai, enfim, estar de novo presencialmente dentro da mesma lógica de poder de controle? Eu acho que esse controle, fiquei impactada com a sua fala com relação ao controle dos comportamentos, né, aí via digital, mas eu penso que esses controles, eles são inclusive exercidos por nós quando a gente pede silêncio em sala de aula, quando a gente não consegue dar a nossa aula porque tem alguém conversando, quando a gente se incomoda com a galera do fundão que conversa, quando a gente se incomoda com o menino, a menina, o menino que fica no celular, olhando outras coisas enquanto a gente está dando aula. Então, essa lógica do poder e do cerceamento da polifonia, ela já se dá e ela é um padrão da escola, né? Eu acho que na verdade, para mim, o digital traz possibilidades de
de encontrar ações de guerrilha, sabe, nesse espaço, mas eu não consigo ter nenhuma clareza se não for a partir da observação do que vem a ser, sabe? E me preocupa essa coisa de entender um pouco em mim mesma se é necessidade ou se é desejo, sabe? Trabalho numa instituição que fomos para os cursos no cyberespaço, e eu me pergunto, foi necessidade ou foi desejo? Foi necessidade que virou desejo? É desejo agora? Continua sendo necessidade? Talvez essa coisa de voltar, porque a necessidade não se transformou em desejo, então talvez a gente queira voltar para onde estávamos, né, para 2019, enfim. Eu acho que esse é um ponto bem importante, viu, Zoraide? Zoraia, desculpa. Acho que é um ponto bem importante esse, Zoraia, o ponto da observação, sabe? E a observação só se faz se a gente tem tempo para isso, né? Só que a gente teve uma possibilidade, teve um momento de pausa agora, só que foi um momento de pausa que a gente estava também implicado por um monte de outras coisas, né? A gente, como, sei lá, como professoras e professores, precisava aprender a dar conta de dar aulas online. E eu acho que, assim, que o trabalho das professoras e professores aumentou consideravelmente durante a pandemia, muito mais do que se tivesse que sair de casa e dar aula presencial. Então, assim, por isso que eu acho que o Latour, naquele texto que eu citei, ele era muito otimista, porque ele falava que agora era o momento da gente pensar e repensar o nosso mundo, porque era o momento que a gente estava fazendo uma pausa. Pois foi uma pausa, mas foi uma pausa repleta de outras atividades e repleta de descobrir também outras formas de fazer que não as formas que a gente já conhecia. E muitas delas, assim, inventando, improvisando, trabalhando de uma maneira muito precária, né? Até conseguir alcançar algum conforto na forma de fazer em casa. Mas você tem razão. Assim, é muito difícil a gente ir para outro lugar se a gente não pode observar, né? Se a gente já tem que o tempo todo, putz, agora eu não posso mais, não vou mais para a escola, mas eu preciso dar aula online. Como que eu vou fazer? Já ter que transformar tudo para um outro momento, para um outro ambiente, para uma outra forma de circulação, não sei. Isso, o Latour falava um pouco de baixar, de fazer essa pausa, e a Isabella Stengers também fala no outro texto sobre a gente pensar em formas desaceleradas de vida, em formas desaceleradas de estar no mundo. Que é muito importante, mas assim, como é que a gente encontra espaço para essas coisas, né? Alguém está com a mão levantada. Acho que é eu. E a Flaviana. Complementando o que a Zoraia falou, que eu acho muito importante que a gente tem discutido aqui na UNILA, no estado da pandemia, além dessa observação para a escola, as crianças em si, né, as pessoas ali envolvidas em termos de alunos, mas olhar para a saúde do professor. Como o professor chega na sala de aula para lidar ali com 20, 30 alunos, né? Eu dou aula hoje em duas características diferentes, em situação de vulnerabilidade e em escola particular. Então, assim, é bem ampla a visão. Acho que uma das coisas mais interessantes que aconteceu na volta, que aqui em Foz já está ocorrendo desde o ano passado, foi a diminuição de carga horária, no primeiro momento. Né? O aluno fica ali 3 a 4 horas na escola, não mais 6 ou 8, que são as escolas integrais. E também no centro de convivência está ocorrendo. Mas ainda em nenhum momento se falou dentro da própria escola da saúde do professor no quesito você está pronto e consegue lidar com esse tanto de emoção, né? Porque as crianças chegam já com essa vontade de voltar para casa, afinal ficou 1 ano e meio, né? Com os familiares, outra estruturação, mentalmente extremamente frágeis. O professor também está frágil, né? A escola inteira está frágil, na verdade, mas eu falo nessa condição de estar sozinho ali e dando com outros pensamentos. Até na universidade mesmo, né? No curso da UNILA, a gente tem essas conversas relativas aos professores universitários. Então, eu fico pensando
se, dentro dessa questão da observação que a Zoraia fala, se não seria uma observação interna da profissão, né? De dialogar sobre quais circunstâncias o professor está dando aula, e aí a gente pode jogar para tudo, né? Econômicas, políticas, da pressão de estar sendo filmado, de um estresse que às vezes interno se transforma em externo dentro da sala de aula, e recorrente a um pai que acha que o professor não dá conta de dar aula e é demitido. Enfim, então eu gosto, né, de olhar mais para a escola na pandemia a partir do professor, porque é ele que vai ser a estrutura de base para abraçar essa sociedade que chegou, que vai ser o que vai mediar ali com os pais, com a direção, com a criança, com a família em casa, né? Porque fiquei praticamente um ano dando aula em casa, e é todo o confronto de rotina, de editar vídeo pelo celular, várias colegas, né? Tendo crises, né, de ansiedade por não darem conta, achar que vão ser demitidas porque não sabem editar vídeo. Enfim, eu penso que queria falar mais sobre isso, assim, sobre a condição do professor na sala de aula, porque sem ele na sala de aula, a gente não tem nem escola, na verdade. Eu acho que esse é um ponto bem importante, porque principalmente por isso, né? Porque sem professor e professor não tem escola. E que foi o agente que ficou mais exposto nesse processo todo, né? Muitas escolas, pais e mães, exigindo que as escolas voltassem às aulas, porque não queriam mais ficar com seus filhos em casa, e a professora que precisavam dar conta de estar em sala de aula. Num primeiro momento, professores e professores voltam com um número de alunos em sala de aula, mas um número ainda em casa, então precisando dar conta de quem estava presencial e quem estava online ao mesmo tempo. Isso só falando da prática, né? E aí você traz pontos muito importantes, que são pontos que ficaram completamente de fora da maioria das escolas e dos processos, que é a saúde emocional, mental e física de professoras e professores, que não importa, né? Importa que ele precisa ali estar dando conta de dar aula, como se dar aula fosse uma atividade mecânica, ou sei lá, mesmo a atividade mecânica depende de uma pessoa que também está sujeito a ter reveses emocionais, físicos, mentais também. Então, colocar o professor no lugar só de uma ferramenta e não de uma pessoa que precisava de um cuidado. Você tem razão também. Como convencer, né, as escolas ou as instituições de que, sim, professoras, professores, educadoras, educadores precisam também desse outro cuidado, não é só voltar para a escola. Eu entendo também, né, que nós somos, por sermos adultos e tal, ter formação, temos a condição, né, de dar suporte, mas foi por todos os lados, assim, os pais chegam e desbancam tudo nos professores, né? A situação emocional do filho, qualquer coisa que ocorre na escola. Primeiro é o professor, depois a direção, enfim, as hierarquias também. Mas a gente, na escada, se a gente for olhar, a gente está em último lugar nesse topo, assim, sabe? De percepção desse lugar que a pandemia causou no cotidiano escolar. Em último lugar na hora do cuidado, mas em primeiro lugar na hora de ser exigido, né? A gente tem participado, né, que nem sua própria narrativa traz, e normal, né, que a gente pense assim, a gente pensa sempre a partir do aluno, da sociedade, só que eu acho engraçado justamente essa condição, né, a gente nunca está incluído nessa, e eu falo da profissão professor. Uhum. A gente sempre divaga na nossa responsabilidade, sem divagar nas nossas emoções, e que eu acho contraditório pensando no papel da escola e da educação, né? A gente não pensar a partir do que a gente dá conta de fazer numa escola em momento de pandemia, dando com essas questões.
Porque também é isso, né? É o espaço da escola sendo visto como um espaço não só de educação, mas de produção. E aí, então, o professor tá lá para dar conta de um conteúdo, para dar conta de um programa estabelecido para aquele ano e para fazer com que o aluno produza, que ele saia lendo, escrevendo, sabendo fazer conta e sabendo a matéria que foi ensinada. Então, já começa por aí, né? Essa estrutura muito funcional da escola, que não pensa a educação como um processo que muitas vezes é um processo do qual a gente não tem controle, né? Mas é isso, volta no o controle também está dentro do processo educativo, né? A gente precisa sair todo mundo sabendo a mesma coisa, o professor vai dar a mesma coisa todo ano para o mesmo grupo, como se os grupos fossem iguais, como se as crianças fossem iguais, como se professores e professores fossem iguais. E aí, se a professora fala alguma coisa que parece estranho para o aluno, parece estranho para um pai e uma mãe, corre o risco de ser demitido porque não tá falando o que está ali no livro. Na verdade, são todos problemas que já existiam antes da pandemia, né? E que se agravaram nesse momento, assim. Então, por isso que me assusta falar numa volta. Putz, a gente não precisa voltar para o que estava. A gente precisa rearranjar esse espaço Tá vendo? Eu queria ser pessimista, mas eu acho que já voltou para o que estava. Acho que já começou, particularmente, assim, a mesma coisa, né? As aulas do colégio particular que eu trabalho voltaram em dezembro do ano passado. A gente está tendo, desde 2020, tendo aula. E tá normal, assim, as crianças não têm controle, as crianças não conseguem usar máscara, elas se abraçam muito, elas querem conversar, elas dividem o alimento, né? Você não dá conta de olhar 10, 20 crianças ao mesmo tempo, pensando, né, no que seria esse distanciamento ou esse cotidiano que seria mutável. Acho que a única coisa mutável é que elas são realmente sentimentalmente diferentes, né? A cognição, fala, crianças que esqueceram de pegar o lápis, essa coisa que você fala da puberdade, né? Que veio muito forte, as questões sexuais sempre mais acesas, porque acho que o contato com o digital também permitiu uma outra abrangência, né? Na curiosidade deles sobre isso, pela idade, pensando ali no ensino fundamental e médio, uma depressão também, mas assim, não mudou nada. E é muito engraçado que quando eu vou para a periferia, né, que eu também dou aula para crianças, tanto na escola do campo, da MST e tal, é possível também ver a mesma situação, só que num grau menor assim. As crianças estão numa outra rotina de vida, né? Tem outras necessidades, que a escola é o lugar que alimenta, a escola é o lugar que você tem outros tipos de instrumentação, né? Para dialogar com a vida, assim, em termos de materiais, de exploração lúdica e tal. Mas eu, sinceramente, a não ser da questão psicológica, a rotina é a mesma, né? Acho que essas perguntas que você trouxe vão fazer essa diferença também de pensar o que já está posto. Assim. Não sei aqui quem é professor e está em sala recentemente, mas eu não vi diferença nenhuma. E as escolas também perderam a oportunidade de se repensarem, né? Tanto, principalmente seus espaços físicos. Então a gente fala em distanciamento, fala que precisa, né, que não dá para ficar tocando, que precisa estar longe um dos outros, mas as crianças voltam para uma sala de aula repleta de carteiras, elas vão sentar todas próximas e aí quando estão na hora livre precisam ficar distantes. No máximo as escolas abrem as janelas agora, né? As escolas não pensaram que elas podiam ser, que elas podiam quebrar paredes, elas podiam abrir mais janelas, elas podiam ter menos espaços fechados e mais espaços abertos. Poxa, foi 1 ano e meio para pensar nisso. Então, é muito difícil, né, você pensar uma mudança de comportamento se a estrutura é a mesma, você volta para o mesmo espaço físico, exatamente igual a que estava em março de 2019.
Eu não sei, eu acho que tem muita coisa anterior à convivência, ao estar junto, que não foi pensado, que não foi pensado e, na verdade, que não interessa pensar, né? Já está mais do que provado de que os espaços ao ar livre são os espaços mais seguros para a gente estar hoje. Mas as escolas continuam cheias de muros, de paredes, de tetos, sei lá, tem escolas até que nem janela abre, né? Tem ar-condicionado ainda. Ou os espaços museológicos, instituições culturais que são completamente vedadas para o acesso à rua. Você vai numa sala de exposição, é ar-condicionado, não tem uma entrada de ar. Então, claro, se mexe nas estruturas, mexe com muitas outras coisas, né? E aí é perigoso. Não para a gente, mas é perigoso para quem domina o sistema, para quem podia... Porque você manter sala fechada, manter porta, manter janela, manter portão, muro, é uma forma de manter o controle também, né? Então... Fábio, Rafael Fábio, levantou a mão. eu acho que assim como a escola perdeu a oportunidade de pensar o espaço físico, é bem provável que ela esteja perdendo também a oportunidade de pensar como vai ser essa lida com o digital daqui para frente, nesse lugar onde a gente já voltou, como ela disse, né? A tendência do digital e, na verdade, as coisas que foram positivas, né, no uso disso. Eu não sei como isso foi, eu acho que deve ter sido muito mais complicado no ensino para crianças do que foi para mim, que sou professor de graduação e sou aluno de pós-graduação. E aí também entendi que tiveram muitas coisas positivas, como, por exemplo, o fato de eu poder, eu e uma série de outras pessoas, poder estudar numa universidade que não está no estado onde eu moro, bastando ligar a câmera, né? Sem custo, sem o rolê, etc. E aí entra até nessa questão do tempo também, por exemplo, porque como professor da graduação, o meu tempo não foi diminuído, mas como aluno no tempo da pós-graduação, sim, foi bem diminuído, foi bastante diminuído. Realmente a minha carga horária não era completa. Assim como ela também relatou que houve uma redução na educação infantil, né, etc. Mas, enfim, acho que esse pensamento também sobre como vai se dar a assimilação da questão digital para que ela tenha uma permanência dentro do que pode ser considerado positivo nesse contexto é um lance também, né? Eu acho, porque que a gente precisa também agora apagar tudo que a gente aprendeu, né? E parece que a tendência é essa, né? Eu não sei se tem alguma escola discutindo isso, mas a minha escola tá nem a USP, na verdade, está falando nada sobre isso. Não tem ainda um recado de como isso vai acontecer daqui para frente. Como as pessoas que estão no Brasil inteiro estudando na USP poderão continuar estudando agora, por exemplo, né? Exatamente. Caso elas tenham sido selecionadas no mestrado, por exemplo, nesse meio tempo, o que vai acontecer? Elas vão ter que se mudar para cá? Vai ter uma bolsa para isso? Né? O governo vai arcar com essa história, né? A partir, sei lá, é uma escola estadual, né? Enfim, é um lance que não tem resposta, eu acho, né? Assim, acho que não tem nenhuma escola falando sobre isso. Pelo menos eu não li nada sobre isso ainda. Eu também acho que não tem. E uma pergunta que eu faço, né, é isso. Por que a gente agora vai abandonar o que deu certo também, né? Porque essa experiência virtual, ela não deu toda errada. Funcionou muito bem. Bom, a gente pode estar aqui, né? O Matheus está em Belo Horizonte, a Pompeia está no Rio, eu estou em São Paulo, vocês estão em outros lugares e a gente está aqui junto. Também fiz várias disciplinas na pós que tinham pessoas de vários lugares do país e que aquela configuração não seria possível se não fosse a pandemia, né? Acho que na educação básica a coisa é um pouco mais complicada de se manter, mas eu também acho que não seria impossível. Não sei, eu cheguei até a formular uma teoria minha, posso até compartilhar, mas é só uma teoria, assim, um pensamento de possibilidades que era, por que não manter parte das aulas
online em coisas que são mais fáceis de serem dadas, como, sei lá, experiências menos corporais, e manter o espaço da escola para experiências físicas e corporais, sabe? E aí talvez até aumentaria esse momento físico e corporal que na escola é muito, muito curto. Né? Eu vi hoje, alguém compartilhou em algum lugar, não sei se acho que no Twitter, uma escola em que as crianças estão fazendo um protesto para que aumente a hora do recreio. Porque isso, 20, 30 minutos é muito pouco. E aí uma das crianças até fez um desenho assim, de um túmulo do Paulo Freire, e ele levantava uma mão segurando um cartaz escrito aumente o tempo de recreio. Então, Foi a Escola da Serra. Foi a Escola da Serra? Aí tem um movimento, o que eles queriam mudar na escola, é aumento de recreio. É isso. Tinha uma outra pessoa como levantada antes da Zoraia. Acho que é a Gabriela. Meu irmão baixou. Não, que eu fiquei pensando, na verdade, na sua fala anterior, que os colegas trouxeram, e uma preocupação minha, que vem antes da pandemia, e ela ficou muito mais forte agora, ainda mais porque nós estamos no ensino híbrido aqui ainda, é que não se repensaram os espaços da escola, e isso, mesmo na discussão da nova BNCC, no novo ensino médio, não se repensam os espaços, né? E aí a galera se segura na tecnologia como se a tecnologia fosse salvar. A tecnologia vai dar essa expansão. E na maioria das vezes, o que eu sinto é que eu me preocupo muito, assim, eu tenho um pouco... Eu acho que talvez eu tenha ficado meio de bode já desse período, mas quando eu falo, novas plataformas, novas tecnologias, então eu já vou ser muito sincero, eu vou assim com um pouco de má vontade, porque muitas vezes é aplicar uma coisa que já era feita no presencial, só para uma plataforma virtual, e isso não inverte nada o processo de construção de conhecimento. É uma pirotecnia, uma pirofagia que os pais acham bonito, que as editoras e as empresas nos empurram, então vão lá tentar vender, a editora moderna, enfim, vão lá, tentam vender, e aí o professor que faz isso fala, olha, ele está dando uma aula diferente, e às vezes não é, sabe, sala de aula invertida, porque usou uma tecnologia, não é isso que vai fazer, uma construção ativa, e aí eu sinto que as escolas cada vez mais se seguram nisso, provavelmente com algum interesse financeiro aí, de quem quer vender isso para a gente, e aí eles deixam de repensar coisas que são muito mais estruturais e ficam tentando fazer bolos diferentes na mesma forma. E é desesperador, porque eles querem cobrar que a gente tenha todo esse trabalho ativo, desgastante, sendo que eu sei que no final o bolo vai sair igual, né? E aí eu fico com medo de como isso, acho que foi a Zoraia que ela falou que era um desejo já, né? Eu fico com medo de como isso está triplicando uma tendência que já vinha, uma vontade que já estava lá, que eu não acho, né, enfim, que pode ser boa, não estou falando contra a tecnologia é mó legal, estou aqui, assisti também cursos em outras faculdades, mas de como ela sendo usada de forma crítica só para, sei lá, pelo visual, na educação básica, eu dou aula para o ensino médio, como ela perde o sentido e se cria a ideia que está se fazendo alguma coisa que não está sendo feita, na verdade. Está se fazendo sempre a mesma coisa. Ai, desculpa, eu sou meio confusa falando. Porque tem um elemento sedutor, né, na tecnologia. Parece que... E principalmente quando as escolas querem vender, as escolas particulares, né, que elas querem vender um diferencial, também que é uma palavra horrorosa, assim, mas é uma palavra que é usada como diferencial, tem a sedução tecnológica. Eu trabalhei uma vez numa escola que numa sala colocaram uma luz eletrônica. Que, putz, assim, era muito mais fácil de trabalhar no computador e projetar do que usar aquela coisa que era cheia de recurso. Nenhum professor conseguia, acabou virando uma lousa branca. Porque às vezes a internet não funcionava, quando funcionava era difícil de navegar. Então, assim, o recurso servia como propaganda para a escola, talvez até tenha trazido novos alunos, mas no final virou uma lousa branca, é isso, né? Fez o mesmo bolo com uma outra forma.
Tem razão. Posso ir? Sim. Eu acho legal que às vezes a gente continua usando os verbos de movimento, né? Eu vou para. Estava falando. Enfim, eu acho que a minha fala, que terminou se conectando aqui com as questões que o Rafael e que a Gabriela trouxeram. Eu trabalho numa instituição de ensino superior, dou aulas para a graduação de jornalismo e publicidade, e nessa instituição, há mais ou menos 5 anos, a instituição já tentava colocar para a gente, para nós professores, o uso das ferramentas educacionais da Google, né? E a gente resistia bravamente, né? E a gente não queria usar, e a gente desconsiderava, e a gente não usava. Porque existe, eu acho que nosso desejo de se relacionar com a tecnologia, existe esse fetiche para nós também, que coisas massas a gente pode fazer, que coisas diferentes a gente pode fazer, que coisas, né? Mas existe a relação do capital com a tecnologia, acho que existe a relação das empresas com a tecnologia. A educação, você estava comentando, né? Algumas coisas foram consideradas essenciais, né? Serviços essenciais. E eu acho que a educação, ela passou a ser vista como um serviço essencial, não pela educação, né? A escola passou a ser vista como um serviço essencial, não pela educação, mas pela possibilidade do meu filho não estar em casa, de eu poder fazer minhas coisas e ele estar entregue a um espaço seguro e a um responsável, e por outras questões tantas que ninguém nem lembrava que acontece na escola, mas que aí viraram essenciais, mas não pela educação. Acho que aí a luta de paz e não sei o quê e tal, enfim, inclusive dos negacionistas, não foi pela ideia de que a educação é essencial, não, mas aquele espaço no qual meu filho está, que não é a minha casa, e aí, inclusive, eu vi pais dizendo, pô, agora eu vou ter que contratar uma babá, que absurdo e tal, falando de pessoas que têm recursos, né? Então, eu acho que tem essa coisa, né, de como o capital, de como as empresas, né, movidas por esse capital, veem a tecnologia, que na grande maioria das vezes, no cenário em que eu estou, são de sucateamento da escola, são de sucateamento do trabalho do professor, são de colocar o professor numa situação de precariedade, já que tem a tecnologia, então você agora pode pegar 10 turmas. Já que tem a tecnologia agora, e não de uma exploração da tecnologia para um benefício da educação. Então, eu acho que a gente teme a tecnologia, nós resistimos lá, né, na instituição que eu trabalho por muito tempo, porque a gente sabia que isso ia acontecer. Então, paira sobre as nossas cabeças a lógica da educação à distância, que deveria ser uma coisa maravilhosa, né? Que Rafael diz, pô, mas e agora como é que eu vou estudar? Mas o que significa educação à distância? Infelizmente, na grande maioria dos cenários, o sucateamento desse processo, a precarização e o professor sendo aquele sujeito que vira um apertador de botão e cada vez menos condição de dar aula. Só para dar um exemplo, eu acho que tem, assim, talvez externalizado o pensamento sobre o uso da tecnologia nesse retorno, talvez não esteja, mas está acontecendo. Por exemplo, tem uma universidade aqui na minha cidade que eles estão fazendo o seguinte, uma universidade privada, né, grande, eles colocaram para os alunos, você quer voltar para o presencial ou você quer ficar em casa? A escolha era dos alunos de graduação. Os alunos diziam, eu quero voltar para o presencial, alguns diziam, eu quero ficar em casa. O professor, ele ia presencialmente para a sala de aula e ele está dando aula hoje, um professor está dando aula para um grupo de alunos que estão presencial e o professor está dando aula também para os alunos que estão em casa, mediado pela tecnologia, tem lá um tripé com um celular e o professor está na ferramenta do Google, no Meet, dando aula. Aí, meus colegas que trabalham nessa universidade me dizem, tal hora eu esqueço a pessoa que está em casa, tal hora eu esqueço quem está em sala de aula. E eu não sei mais com que. Então, isso é tipo assim, a pessoa sai de lá para ser contratada no lugar da Ana Maria Braga, do Luciano Huck, isso é um programa de auditório. Isso não é mais uma aula, isso é um programa de auditório, é uma capacidade comunicacional que a pessoa tem que ter, que é para além, né? Então, eu acho que sim, acho que perigosamente as instituições, infelizmente, da onde eu falo, as universidades públicas, elas não conseguiram pensar, foi nada, assim, caos geral, caos total, caos. As universidades privadas, instituições privadas, sim, elas estão pensando, mas inteligente e perigosamente elas não vão externar esse pensamento. Quando a gente perceber, já foi, já está, né? Então, acho que a tecnologia para o sujeito, né, para o docente,
ele termina sendo um temor, né? O que é terrível, né? Então, talvez a gente queira mesmo voltar para o quadro branco e tal, né? Porque, fora disso, o que eu vejo é a precarização da nossa atuação, do nosso trabalho. Isso que você falou sobre o público e o privado, sobretudo nesse final, assim, com relação a quem está fazendo alguma coisa, realmente a universidade pública perdeu muito a universidade de trazer um olhar inclusivo de projeto para a história, né? E não focado no dinheiro, etc. E isso e um reverso disso é a condição que foi dada para o cara, né? A diferença da condição, o tratamento para o cara que trabalha numa universidade federal, inclusive pelo fato, e aí é básico, né? O fato do cara que trabalha numa universidade privada ter corrido o risco de perder o emprego a cada dia na pandemia, né? O que não aconteceu com o cara que trabalha na universidade pública. Isso aí também é um lance, né? Esse tratamento, assim, é uma coisa a ser pensada mesmo. E se precariza tanto o professor que ele acaba dando aula para quem está presencial, para quem está online, às vezes dobrando a turma, mas recebendo como se estivesse dando aula para uma turma só. Não dobra o salário. Aumenta o número de alunos, porque muitas universidades também venderam essa possibilidade, as universidades privadas, aumentaram o número dos seus alunos, mas não subiu a hora-aula de professoras e professores. Então, Cara, isso dobra, na universidade, essa coisa de dar aula para pessoa online, presencial, eu achei tão absurdo que eu me neguei. Falei, eu não vou fazer, eu não vou dar aula para pessoa ficar me vendo. Eu não vou dar aula na minha casa, eu não vou correr esse risco. Desculpa. Nem vacinado eu estava ainda, imagina. Isso foi proposto, na verdade foi colocado. E aí, quando eu falei que não ia, eles não iam também me demitir, porque eu não queria correr o risco, né? A escola também não vai fazer a feia aí, né? Nessa hora. Se fizesse, ficaria mal demais. Mas eu corri um risco. Coloquei o meu na reta por causa disso. E fica improvisado, pelo menos eu sinto que é improvisado, assim. Na nossa escola, até agora, a gente faz rodízio, quem está em casa fica em casa, quem quer ir para a escola fica na escola, e aí eu ligo o computador, e eu não posso me mexer muito, eu me mexo muito, e às vezes eu esqueço dos alunos. Teve uma turma que eu esqueci de dar tchau, eu fechei assim, acabou a aula, dei tchau para quem estava na sala e desliguei na cara deles. Aí eu comecei a escrever um textão enorme no Google Classroom, então, gente, perdoa, vocês sabem que eu amo vocês, porque você esquece. E aí eu sinto que quem está em casa está ficando super prejudicado, porque tem o barulho, então você cria uma diferença entre os alunos da própria instituição. Né? Quem está em casa está no ensino improvisado, porque a sua aula, em tese, né, é ali. Eles dão um pedacinho da lousa que você pode pegar, que a lousa usa, né? Eu tenho que compartilhar a tela para mostrar o PowerPoint. Tudo tem que ser feito com PowerPoint. Eu não usava PowerPoint, agora eu não posso dar uma aula sem PowerPoint, porque tem que mostrar para quem está em casa e para quem está na sala. E aí, quem está na sala, meio que é quase como se estivesse assistindo uma aula gravada, às vezes, do professor que está dando uma aula, assim, enfim. Se eu sou eles, assisto depois, porque pelo menos eu adianto a velocidade, sei lá. Porque ficou improvisado, e aí eles ficam super prejudicados, assim, você tenta, né? Eu falo, quem está em casa está ouvindo, mas a participação, turmas que estavam participativas, quando começou a ter o ensino híbrido, fez com que quem ficasse em casa parasse de participar, mesmo que você puxasse, porque eles não estão se sentindo incluídos, né? Então, você pode perguntar nominalmente, vou mandar um ok. Uhum. Posso fazer um comentário? Está muito animada, né, essa conversa. E eu fico pensando na dimensão das temporalidades que são impostas, né? Quando você assume esse hibridismo, o tempo que existe uma temporalidade para o virtual e uma do presencial, que aí você não corresponde nem a do presencial nem do virtual, né? Quando você está tentando administrar essas duas dinâmicas que são diferentes, né? Então, você perde a potência da conversação presencial, né? Assim, de olhar no olho, de questionar, de propor, né? Assim, propor uma conversa que tem mais troca, né? Mas também perde o dinamismo do virtual, que
não sei, o tempo rende mais justamente porque os silêncios são maiores, né? Porque as salas são mais organizadas, você tem mecanismos e ferramentas para estruturar modos de interação e participação que são diferentes do presencial, né? Então, eu vejo, claro, não dou aula em escolas, mas a gente, no programa educativo, atende, faz visitas virtuais com escolas em sistemas híbridos. Então, a gente faz uma visita virtual com alunos que estão na escola e em casa. E é muito difícil conciliar conversas, né? Assim, a estruturação de uma conversação com pessoas em modelos diferentes, né? De interação. E aí, enfim, muitas vezes, quando você acaba silenciando os participantes, você entra no modo talk show, né? Que é um modo palestra, né? O modo confia no seu PowerPoint e vai, porque as interações são quase mínimas, né? Quando você tem uma pergunta, uma questão que vem espontaneamente do público, ela vem quase como um acontecimento, né? Assim, um grande evento, porque o professor tem que estruturar a pessoa que está presencial para o microfone, enfim, é toda uma dinâmica muito trabalhosa e penosa para os professores nessa rotina, né? Então, entendo que os professores em geral e educadores em qualquer dos módulos, né, têm enfrentado assim grandes problemas assim para inspirar o pensamento crítico, né, para provocar essas perguntas, para dar espaço para as respostas, né. Então, enfim, o que a Soraya estava trazendo, né, junto com outras pessoas, sobre essa estrutura de ferramenta, imposição de mecanismos virtuais, né, de ferramentas virtuais, também tem uma que levam ao mesmo lugar da forma do bolo, né, o Fábio estava dizendo junto com o pessoal, tem também uma metodologia, às vezes metodologias dessa pirotecnia também, que exigem um evento TEDx, né? Assim, uma apresentação, uma experiência do virtual que tem esse impacto para quem está assistindo, especialmente pais por detrás das telas, né? Mas que também funcionam com uma gravação, ou seja, esses modelos também exigem experiências diferentes para cada formato, e a mixagem dessas experiências também promove uma grande complexidade, assim, tanto para o educador quanto para os sujeitos que estão ali tentando entender o que está acontecendo, né? Então, compartilho da angústia de vocês aí nesse momento. E parece que, pensando muito assim, em quem tem jeito para essa coisa, sabe? Porque não é todo mundo, quase ninguém, na verdade, professoras e professores, a gente não está preparado para virar uma espécie de youtuber, de tiktoker ou coisa assim, sabe? E mesmo porque os conteúdos são muito mais complexos do que os conteúdos tratados. Claro, você pode ter um youtuber que trate de conteúdos complexos, mas, bom, é isso, assiste um monte de mesa, um monte de gente também acabou virando um pouco de um apresentador, porque você mediar uma mesa presencial e uma mesa no YouTube é completamente diferente. Eu tenho percebido só por assistir, não mediei nenhuma mesa. E aí você acaba virando uma espécie de influencer, ou não também. E aí é isso, a aula fica completamente entediante, porque, putz, o Lucas Neto é muito mais dinâmico, ou então você botar texto no TikTok é muito mais estimulante do que o professor que fica lá sentado e falando, e que aí tem até os movimentos reduzidos, porque precisa falar com quem está no presencial e com quem está online, só tem um trechinho de lousa que pode usar, se você escapa não te vem mais, não conseguem ler. Então, fica com os movimentos reduzidos, não pode nem ser exatamente um youtuber se você quisesse, sabe? Porque precisa estar ali respondendo a dinâmica que a escola, a universidade criou para você. Não, e as ferramentas ainda são muito limitadas também, né? Porque, para além disso, isso que a Gabriela falou também, ela não estava nem habituada a dar aula usando PowerPoint. E PowerPoint é provavelmente o máximo da tecnologia que a gente consegue acessar, porque a gente também não foi orientado quanto a isso, né? Eu sou professor de design, então, e sou designer gráfico,
e ainda assim peno para fazer as minhas aulas, até pelo rigor que eu coloco também, me coloco, que é mais uma coisa, né? Para além de tudo, eu estou me expondo como designer ali, então tenho também que ter um certo rigor na minha apresentação para não gerar uma polêmica ali, obviamente por trazer isso propositalmente. Mas as ferramentas que a gente tem para interagir com esse cara são muito complicadas, né? Sobretudo por isso que você falou no começo, assim, e que bom que quem pode estar com a câmera aberta e tal, porque na minha sala, por exemplo, eu dou aula para 100% câmera fechada. E um não encoraja o outro também, né? Obviamente, provavelmente, caso houvessem 5, 6 com câmera aberta ou microfone, aquilo poderia encorajar os outros e tal, mas não é o caso. O contrário, e é muito louco, porque é 100% divergente do que acontece na minha turma de pós-graduação, onde todos estão com a câmera aberta, discutindo e tal. Então, acho que os alunos também perdem uma oportunidade legal aí nessa de se jogar nesse lance, sobretudo porque eles são, digamos, não vou dizer que eles são nativos, mas eles estão mais habituados também com essa história, né? Com essa troca digital, digamos assim. Mas aí acabam tendo mais escolha, né? É, Eu, nas aulas que eu fui como aluno da pós-graduação, é isso, a maioria de câmera aberta. A minha filha adolescente, todo mundo de câmera fechada. Ela acordava, pai, me acorda 5 minutos antes da aula. Eu começava, eu já ligava o computador na cama, ia até a mesa, tomava café assistindo a aula. A minha filha mais nova, de 9 anos, 100% de câmera aberta, as crianças. Porque é isso, as crianças também têm uma outra forma de lidar com o combinado com o professor e o professor. Era microfone. Tinha um momento de microfone aberto, 5 minutos iniciais de aula, depois todo mundo desligava, mas todo mundo de câmera aberta. E os adolescentes não vão. A professora pode pedir 1000 vezes, mas eles não vão ligar, estão na cama, estão fazendo outra coisa. Né? E eu também, minha filha ficava no telefone, falava, filha, desliga, assiste a aula, porque estava ali e eu pedia para ver como era a dinâmica. Cara, a professora sentada, falando. É isso. Se ela tivesse na sala de aula, provavelmente ela ia estar de pé, ela ia estar escrevendo na lousa, mas teve que aprender a dar aula sentada. Assim como a gente está aqui sentado, né? Estou aqui sentado e reduz meus movimentos. A Gabriela levantou a mão. É que vai ao encontro do que você falou, né? Eu falei do PowerPoint porque eu acho que tem aula que não cabe um PowerPoint. Eu sou professora de literatura e eu gosto muito que nas aulas de literatura sempre tem espaço para o imprevisível. Eu planejo a aula, mas ela ganha rumos. E como eu estou no remoto, eu tenho que controlar muito bem, porque senão eu não consigo cumprir tudo aquilo no tempo. Então, as minhas aulas são muito mais, não só o espaço, eu não poder gesticular, mas as minhas aulas são muito mais controladas. Elas estão totalmente planejadas, começo, meio e fim, porque eu tenho tanta coisa que está fugindo de qualquer ordem, o aluno na sala, que baixa a máscara, eu tenho que pedir para pôr a máscara, o aluno em casa, que as minhas aulas têm que ser super controladas. Então, o PowerPoint vem também dessa necessidade de eu cumprir um roteiro muito rígido. Assim, eu finjo que ele não é rígido para os alunos, para o discurso, sabe? Sabe o que eu lembrei? Mas ele é rígido, assim, eu já anotei e sei tudo tintim por tintim. E sem isso, eu não consigo dar aula com espaço para o imprevisível do jeito que eu conseguia dar antes, né? Talvez por uma questão de medo minha, aí falta coragem, mas porque é muito fácil você perder o controle. Já tem tanta coisa que eu não controlo, a internet cai, o sistema que dá erro, o aluno que cai, o aluno que está na sala comendo não pode comer na sala porque ele tem que tirar a máscara. Então, minhas aulas estão controladas e o PowerPoint virou meu melhor amigo. E no começo, eu estava muito orgulhosa. Olha como eu sou, né? No começo eu falei, gente, a pandemia está me ensinando a deixar a aula organizadinha, bonitinha. Então, eu estava muito feliz. Eu queria mostrar para todo mundo as minhas aulas. Olha, começo, meio e fim, objetivos, eu colocava objetivos para os alunos, bibliografia. Eu falei, lindo. E aí, depois eu fui vendo que isso era uma forma de eu trazer algum mínimo de ordem. Nas aulas de literatura é difícil isso, porque tem uma hora que eles mesmos pedem para sair. E aí, várias vezes, dependendo da turma, eu não consigo concluir o conteúdo. E aí eu me vejo falando eu já falo rápido, aí eu me vejo falando super rápido no fim, porque eu estou toda esquematizada, planejada. Aí um aluno que às vezes, né, é legal, pede para compartilhar para ele mostrar alguma coisa,
eu já fico desesperada por dentro, porque eu falo, ai meu Deus, tá tudo tão planejado, e aí eu não vou cumprir o planejamento, e aí, pipipi, popó. Então, o PowerPoint, ele veio nem como uma ferramenta para, enfim, nem que eu não usasse antes, sei lá, porque eu não achava que não cabia. Tem aula que você coloca um esquema lá e a gente fala e eles vão anotando e vamos conversando, esquematizando. E agora é impossível, eu não consigo. Sei lá, tem 1 ano e meio que eu não dou aula assim, né? De trazer algumas motivações e um texto e a gente discutindo, que eu não consigo. Ainda mais no remoto, porque aí se ninguém fala nada, eu vou ficar 20 minutos dando assim para eles, né? Eu tenho que trazer coisas. Perder o espaço do imprevisível no processo educativo é muito triste, né? Porque é isso. Parece que o processo educativo ele é fixo, ele é rígido, ele é estático, com objetivo, começo, meio e fim. Eu não sei. Eu queria fazer uma sugestão da gente fazer uma leitura das perguntas que surgiram. Eu acho que a gente, na verdade, não vai ter tempo de discuti-las, mas eu acho que, na verdade, ela já serviu muito de um motor para a gente, para a conversa que aconteceu aqui. Mas acho que a gente podia finalizar o encontro lendo as perguntas e ficando com essas perguntas com a gente, porque também a gente não precisa respondê-las agora. Não precisa respondê-las hoje coletivamente, ou a gente pode responder juntos em algum momento que a gente se encontrar de novo, porque nessas andanças virtuais não é difícil a gente se esbarrar em outros encontros. Compartilha a tela, Matheus? Ou Péia? Sim, seria ótimo. Aí a gente pode ler juntos. Olha, eu sugiro que a gente faça uma leitura meio sem ordem e até polifônica. Se duas pessoas começarem a ler a mesma questão, acho que tudo bem, a gente continua assim, porque a gente também pode ter uma certa confusão das vozes enquanto a gente lê. Podemos? Uhum. Como a escola colabora para as soluções dos problemas do cotidiano? Quem é vulnerável na escola? Como trabalhar a imaginação no O ambiente que faz a escolar? escola? Como o cotidiano doméstico mobiliza o cotidiano da escola? Como ser transgressor no ambiente escolar? O que é vulnerável na escola? Como o cotidiano doméstico mobiliza o cotidiano da escola? Como a escola pode seguir tirando proveito das oportunidades que surgiram com a utilização do ambiente online? É preciso liberdade para a prática docente? Como ser transgressor no ambiente escolar? É possível pensar uma escola sem sala de aula? Socialização é o quê? Responder às necessidades É diretas do gostoso mundo, ir no para a escola? tempo, no gesto, na palavra, ser universal? O que faz da escola escola? O que Todo é mundo vulnerável na precisa da escola? Como o escola? cotidiano doméstico mobiliza o cotidiano da escola? Como trabalhar a imaginação no ambiente escolar? A Se escola a sem educação como da fosse escola. É artística possível e pensar uma abraçasse as O escola que é outras sem disciplinas vulnerável sala ao de na invés aula? do escola? contrário? Onde está a saúde do É Professor professor? sabe preciso ouvir? liberdade para a prática docente? É gostoso ir para a escola? O É professor Todo gostoso mundo ir para a precisa escola? ou quer a escola? E se a educação fosse artística e abraçasse as outras disciplinas, ao invés do contrário? É possível pensar uma Escola é escola sem espaço? sala de aula? Saúde do professor. O professor dá conta da escola em Saúde estado para o de pandemia? professor. território escola O que faz presencial da escola a também pode ser escola? aprisionador. É possível ensinar? Escola é Saúde do espaço? professor. Como registrar o que é feito na escola? O digital reforça controle ou nos trouxe possibilidade de ações de guerrilha? Até que ponto conseguimos construir participação na escola?
Professor Como sabe ouvir? experimentar a presença? E educação sem escola? O professor sabe ouvir? De que maneira o sentido de coletividade pode se O manifestar? professor sabe ouvir? O território, escola presencial, também pode ser aprisionador? Para que servem sabe ouvir? as avaliações padronizadas? Como criar um ambiente acolhedor Escola, para a espaço? criatividade? Por que os tempos escolares ainda são tão travados? Como o cotidiano doméstico mobiliza o cotidiano da escola? É possível desvincular o processo de aprendizagem dos títulos? Qual é o validador do conhecimento? Como experimentar a Digital presença? reforça o controle De ou que nos maneiras o trouxe sentido de possibilidades de ação de coletividade pode guerrilha? se manifestar? Porque a A escola, escola tem paredes, portas, carteiras enfileiradas até Por hoje. que os tempos escolares ainda são tão O travados? que faz da escola escola? Por que a escola Como a não tem escola paredes, colabora portas e para as carteiras soluções dos enfileiradas O até problemas hoje? digital do reforça o cotidiano? controle a ou nos escola trouxe sai com possibilidades de os ação de da escola. guerrilha? É Será possível possível ensina rompermos com o uso dos currículos regulares em prol de uma escola mais democrática no pós-pandemia? Escola é espaço? Como o cotidiano doméstico mobiliza o cotidiano da Validador do escola? conhecimento? Território também pode ser aprisionador? Como o cotidiano doméstico mobiliza o cotidiano da escola? até Como que a ponto escola conseguimos colabora para construir soluções dos Como problemas do desenvolver a cotidiano? autonomia dos alunos? É gostoso ir para a escola? O digital reforça o controle ou nos trouxe possibilidades de ações de guerrilha? O professor dá conta da escola em estado É de possível pandemia? Por que liberdade os para a tempos prática escolares docente? ainda são tão travados? A saúde do professor. Saúde Cadê? para o professor. Qual o Saúde com o validador professor. do conhecimento? Se a educação fosse artística e abraçasse as outras disciplinas, ao O que o invés do Estado contrário? pode ter feito Como para o cotidiano diminuir as doméstico desigualdades mobiliza na o escola cotidiano no da período da escola? pandemia? O que faz da escola escola? O que é escola é vulnerável na espaço? escola? É preciso liberdade para a prática docente? Como trabalhar a gostoso ir para a imaginação no escola? ambiente escolar? É gostoso ir para a escola? Todo mundo Gostoso ir para precisa a ou quer a escola? escola? É gostoso ir para a escola? Escola? Como ser transgressor no ambiente escolar? O professor sabe ouvir? Socialização é o quê? O professor sabe ouvir? Responder às necessidades diretas do mundo no tempo, no gesto, na palavra? Ser universal? Escola é espaço? O Território que sem faz da escola ser escola aprisionador? escola? É possível É ajudar a possível ajudar a criatividade no ambiente criatividade no escolar? ambiente escolar? É possível ensinar? A saúde do Até que professor. ponto conseguimos construir participação na escola? Até que ponto o digital, de fato, traz inovação ao ambiente escolar? Até que ponto o professor Até consegue que ouvir? ponto? Será possível Escola é rompermos espaço? com o uso dos currículos regulares em prol de uma escola Possível mais ensinar? democrática no pós-pandemia? Como registrar o que é feito na escola? A partir de que momento o registro aprisiona? O professor sabe ouvir? Escola é espaço? É gostoso ir para a ensinar? escola? Como criar um ambiente acolhedor Por que para a a criatividade? escola ainda tem paredes, portas e carteiras enfileiradas até hoje? A E por escola que os sai tempos como da escolares ainda escola? são tão travados? Como ser mais de uma coisa? O Como espaço fazer que o virtual deve continuar não a fazer sufoque parte o da escola próprio sistema? presencial? A partir de que O momento o espaço registro virtual deve aprisiona? continuar a fazer parte da escola presencial? A saúde do professor. Escola é espaço? O espaço virtual deve continuar a fazer parte da escola presencial? O É que gostoso Paulo ir para a Freire escola? falaria sobre autonomia no meio da pandemia? Gente, que divertido, quero de novo. Foi tão barato. Deu uma sensação de liberdade. Que bom que está sendo gravada essa Adorei. performance. Será que a gente pode inscrever para alguma exposição? É gostoso ir para a escola? Essa
Marina perguntou se dá para ter acesso às perguntas. Está aqui, coloquei o link. A gente pode depois, não sei, né, colocar a gente vai publicar esse vídeo depois no YouTube, assim que ele for, que a gente fizer uma mínima introdução, né, sem só colocar as marcas direitinho, então, vou provar com o CCTB. E aí a gente pode colocar na descrição do vídeo um arquivo para acessar todas as perguntas, para a gente ter esse registro. Isso pode vir um relato também, né? Eventualmente. É verdade. A gente sempre publica no site também um relato a partir dos encontros, isso também pode estar na íntegra lá. Acho que vai ser legal. Massa, pontos. Gente, eu não queria encerrar, porque eu acho que esse encerramento dessa leitura coletiva já foi muito incrível, assim, já deixa a gente ter ouvido várias vozes e vozes lendo ao mesmo tempo. Eu acho que, não sei, me põe o pensamento para funcionar, sabe? E, na verdade, eu queria agradecer, porque eu vou confessar que eu ando bem cansado dos encontros online. Sempre que tem um encontro online, eu falo, nossa, mais um encontro. Mas, ao mesmo tempo, e isso é muito verdade, assim, bem sincero, assim, de todo o coração. É sempre incrível, porque é um encontro com outras pessoas, né? Então, isso é o que me move muito. Então, apesar do cansaço, eu sempre saio muito feliz desses momentos e desses encontros. Então, se a gente começar a ter mais encontros presenciais, eu acho que também eu vou ficar menos cansado dos encontros virtuais. Mas esse cansaço que ele é anterior, depois ele se converte numa alegria por ter estado com outras pessoas, ter ouvido outras imaginações, ter ouvido outras possibilidades de pensar esse estar no mundo, seja através da escola, seja através da arte, seja através de outras coisas que o mundo tem aqui para a gente. Eu agradeço a Samantha, agradeço Pompeia, Matheus, pelo convite e pela possibilidade de ter essa conversa. E agradeço a todos e todas que vieram aqui hoje. Obrigado, viu, gente? Tchau, gente. Fábio. Certamente esses ecos vão conosco, né? Ficaram os ecos dessas palavras aí, dessas perguntas. Muito obrigada, Fábio, pela presença, participação de todos. Espero revê-los. Esse material vai ficar disponibilizado no nosso site, ccbbeducativo.com, junto com o relato que o Pedro Tom, nosso educador de Belo Horizonte, vai redigir desse encontro. Então, depois, se vocês tiverem a oportunidade, confiram lá. Um grande abraço e fiquem bem, com saúde. Valeu. Beijo, obrigada. Tchau.